Depois dos 50, você começa a perceber que não é o corpo que mais muda, é o critério. Durante anos a gente vive para construir, produzir, resolver, sustentar. E faz total sentido. Essa fase tem valor, ela tem propósito. Mas chega um momento, e quem já chegou sabe exatamente do que eu estou falando, em que você para no meio de tudo isso e pergunta: vale a pena continuar assim? Não é crise, não é fraqueza, é maturidade. Existe uma fase da vida masculina em que desempenho é tudo. Você precisa crescer, você precisa provar, entregar, ser forte. E isso é legítimo e é necessário. O problema não é a fase da performance. O problema é quando você não consegue mais sair dela, porque quando o homem vive tempo demais em modo desempenho, ele começa a tratar tudo como meta. O trabalho, a família, o relacionamento, o próprio corpo. Tudo vira entrega, tudo vira resultado. E sem perceber, ele para simplesmente de viver. Começa apenas a executar. Você já se pegou planejando o final de semana e não conseguindo simplesmente estar nele? Eu sou urologista há mais de 25 anos e o que mais me ensinou sobre o homem não foram os livros, foi sim o consultório. Porque os homens raramente falam sobre si mesmo diretamente. Eles falam pelo sintoma. Eles chegam com uma queixa física, mas por trás dela muitas vezes existe um casamento que esfriou, um filho que cresceu e foi embora, uma carreira que entregou sucesso, mas não trouxe para ele paz. Existe um homem cansado, não cansado de trabalhar, cansado de não se reconhecer. Homens fortes, responsáveis, construtores, mas desconectados. Depois dos 50, o homem não quer mais provar nada para ninguém. Ele quer paz, ele quer conexão, ele quer verdade. E muitas vezes não sabe mais como chegar lá. Deixa eu ser direto com você. O que muda depois dos 50 não é só testosterona, é tolerância. Você tolera menos desrespeito, menos superficialidade, menos relações que só consomem você. Você começa a selecionar amizades, conversas, onde coloca a sua energia. E isso não é arrogância, é maturidade. O homem depois dos 50, ele começa a entender que tempo é o único recurso que não se recupera mais. E ele para de desperdiçar. Mas existe um preço. Quando você começa a selecionar, algumas pessoas percebem que não passam mais pelo seu filtro. E isso gera conflito. Talvez você tenha mudado mesmo. Mas a pergunta é: vocês preferem a aprovação de todos ou a paz de ser quem você é realmente? Agora, eu preciso falar com vocês como médico. Tudo isso que nós estamos discutindo, desconexão, tensão constante, ausência de sentido, impacta o nosso corpo. Não é metáfora, é fisiologia. Um homem cronicamente estressado, ele tem o cortisol elevado, ele tem o sono fragmentado, tem queda de energia, tem redução de libido. E quando ele chega ao consultório, o erro é tratar apenas o número do exame que ele traz. O número é consequência, a causa é como ele está vivendo. A avaliação hormonal importa muito, importa sim, mas o homem é um sistema. E tratar um homem de verdade é olhar para o sistema inteiro. A gente cresce aprendendo a ser forte, a resolver, a não demonstrar fragilidade. Mas ninguém ensina o homem a se conectar. E depois dos 50, essa conta chega. Ainda dá tempo. Conexão não é fraqueza masculina, é maturidade. Depois dos 50, você para de querer impressionar e começa a querer estar inteiro. Por quê? Sucesso impressiona, mas conexão sustenta. E maturidade não é ter mais, é aceitar menos do que te desconecta.